Boa noite. Então vamos dar continuidade aí à nossa celebração do domingo de Páscoa. Hoje cedo nós já falamos sobre a Páscoa. Nós falamos sobre a primeira Páscoa dos discípulos, né? Ali em João capítulo 20. Tiramos algumas lições valiosas ali para a gente daquele trecho. E agora à noite, né, no nosso culto, nós vamos falar sobre a Páscoa com Jesus. Dessa vez em Lucas capítulo 22, versículos de 1 a 20. Então, Lucas capítulo 22, versículos de 1 a 20. Vocês devem estar vendo uma imagem, uma pintura, na verdade, onde o artista procurou representar de uma forma talvez bem assim aproximada, né, da cultura israelita daquele tempo, como deve ter sido aquela Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, a última Páscoa dele com seus discípulos, né? Isso que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 22, de 1 a 20. Lucas capítulo 22, de 1 a 20. Vamos lá então. O texto diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso título ficou assim: A Páscoa com Jesus. Vocês viram aí no texto que era realmente a última Páscoa que o Senhor celebrou com seus discípulos. E não é à toa que isso aqui também faz lembrar a ceia do Senhor. No nosso caso, nós estaríamos celebrando a ceia hoje, né? Infelizmente, nós vamos ter que deixar isso. Queira Deus para o próximo mês retomarmos a normalidade e celebrarmos a ceia do Senhor. E acaba sendo interessante que nesse texto nós vamos também não deixar passar esquecido essa celebração. Ainda que a gente não faça ela como nós costumamos, nós vamos refletir sobre ela aqui também e
e que o Senhor nos abençoe nisso, né? Então aqui nós temos verdades eternas ensinadas na Páscoa. Então o que o Senhor Jesus tratou naquela noite com os seus discípulos são ensinos de extrema importância para a vida do cristão, e nós vamos refletir um pouco sobre cada um deles nos próximos instantes. A Páscoa com Jesus. A Bíblia mostra que Jesus ensinou o significado da Páscoa aos seus discípulos. Isso até parece uma coisa assim, sem muita relevância, afinal de contas nós somos cristãos e nós sabemos o que é a Páscoa. Será que nós sabemos mesmo? Será que após a gente ler esse texto com um pouco de atenção, nós não vamos nos surpreender com elementos da Páscoa que a gente pode ter deixado escapar? Se esse é o caso, não há problema, porque voltando às Escrituras, sempre o Senhor vai nos renovar o nosso ensino, a nossa fé e acrescentar aquilo que nós já sabemos ou aquilo que, por uma razão ou outra, a gente acaba deixando escapar, né? Então, o versículo de Romanos, capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A gente sabe que o que se celebra na Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, mas além disso, o que isso aí representa para nós? Então, na última sexta-feira nós tivemos a chamada Sexta-feira da Paixão, que foi celebrado ou lembrado o dia em que Cristo morreu na cruz. E em Romanos está tratando justamente disso. Aqui em capítulo 4, versículo 25. Ele foi por nossos pecados entregue. Então, aquela morte foi uma morte que nós chamamos de substitutiva. Ele morreu em lugar dos pecadores, pagando a pena pelo pecado, cumprindo a justiça do Pai. Mas não termina aí. No domingo seguinte, né, passado 3 dias na sepultura, ele ressuscita. E a razão da sua ressurreição é a nossa justificação. Então, se pelos nossos pecados ele foi entregue, ao ressuscitar, ele garante a nossa justificação. A palavra significa perdão. Então, certeza de que os nossos pecados foram pagos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Irmãos, a Páscoa está ligada à libertação do povo israelita da escravidão no Egito. Essa história aqui é contada em Gênesis, ou melhor dizendo, em Êxodo, capítulo 12. Então, aquela foi a primeira Páscoa e aconteceu com a última praga enviada por Deus sobre o Egito. Naquela noite, o anjo do Senhor passaria sobre a terra do Egito, matando todos os primogênitos. Antes que isso acontecesse, Deus instruiu o povo a sacrificar um cordeiro, colocando seu sangue nos batentes da porta das casas. Assim, o anjo passaria sobre aquela casa sem causar morte. Todo israelita relembra essa ocasião ano após ano em cada Páscoa. Essa é a chamada Páscoa israelita, então, ou a Páscoa judaica. Então nós temos a Páscoa num sentido de cultura geral sendo lembrada no mundo, né? E com certa força até deturpada, né? Colocada outros elementos que são estranhos ao Evangelho,
Então, Páscoa com coelho e doces e chocolate, isso não tem nada a ver com nem com a Páscoa que nós estamos lendo aqui no capítulo de Lucas e nem muito menos também com a Páscoa israelita. Então, o que os discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus Cristo estavam celebrando em Lucas 22 era essa Páscoa, a libertação do seu próprio povo israelita da escravidão no Egito. Né? E eles faziam isso ano após ano, e isso é falado no Antigo Testamento, isso inclusive era uma marca da fidelidade de Deus em relação ao seu povo, porque ali Moisés deixou claro que de ano em ano isso era um rito perpétuo. Até hoje os israelitas guardam isso. E então eles tinham ali o cordeiro, né? E além do cordeiro, há outro elemento importante na Páscoa, que é o pão. O pão que nós vamos tratar aqui, que para nós também é bem importante. Então Deus ordenou a todos os israelitas que por 7 dias a contar da Páscoa, então lembre-se, a Páscoa para eles era aquela noite quando ocorreu o livramento, o juízo de Deus sobre os primogênitos e o livramento sobre aquelas pessoas que guardaram a ordem de Deus, sacrificando o cordeiro e colocando sangue nas portas. Então essa era a Páscoa. Mas após a Páscoa começava uma outra celebração chamada de os Pães Ázimos, que ela transcorria por 7 dias e naquele período então os israelitas tiravam todo o fermento das suas casas, né? E eles passavam aquele período então comendo pão sem fermento, que é o chamado pão ázimo. Então assim a Páscoa era também o primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou seja, do pão sem fermento. No Novo Testamento, essa festa ligada à Páscoa judaica, que é a festa dos pães ázimos, vai ser bastante explorada. Na verdade, ela vai ser, ela já no Antigo Testamento ela era encaixada à Páscoa, mas no Novo Testamento aparentemente isso aqui ganha um sentido só. Então, a Páscoa cristã ela ela é, ela é vivida em cima desse elemento aqui do novo pão, ou da vida nova que a gente vai ver daqui a pouco. Talvez essa Páscoa que a gente acaba de falar um pouquinho sobre ela aqui seja estranha para muita gente, para muitos de nós hoje em dia. Mas ela não era estranha para Jesus e os seus discípulos. Por isso Jesus usou essa Páscoa judaica para ensinar os seus discípulos. E a pergunta para nós então seria: como foi que Jesus usou a Páscoa judaica para ensinar os seus discípulos? Então, em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor Jesus usou aquilo que eles já sabiam. Ele partiu daquilo que os discípulos já sabiam. E isso é uma coisa um tanto interessante. No versículo 1 do capítulo 22 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Então, o próprio Lucas, ao descrever aqui, ele já juntou as duas festas, que para eles também era algo sequencial: Páscoa e ázimos. E era bastante natural que eles estavam fazendo aquilo naquele período. E versículo 7: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então percebe que eles nem fazem distinção. Né? E chegou o dia da Páscoa deles, eles já sabiam que logo em seguida eles precisavam estar preparados também para a festa dos pães ázimos, que era a sequência natural da Páscoa judaica. Né? Então a Páscoa lembrava os israelitas de como Deus os libertara da escravidão no Egito. E esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Né? Toda vez que o Antigo Testamento tem que os autores do Antigo Testamento, eles querem se reportar a algum grande milagre que marcou a história do povo, eles recorriam ao quê? A libertação dos israelitas do Egito. Então eles tinham aquilo muito, muito frisado
na mente deles. Eles foram libertos, e aí em seguida vem os pães ázimos, e a partir da Páscoa, os israelitas então deveriam livrar-se da influência do pecado. Eles estavam saindo de uma vida ali em meio a um povo pagão, e Deus tirou eles dali para eles experimentarem um tipo de vida nova, né? Uma vida na presença do Senhor. E isso ficou impresso no coração, na alma deles, através desse símbolo, né? dessa festividade aí. E foi de fato o que eles experimentaram, ou ao menos o que passou a ser a grande luta do povo de Deus ali no Antigo Testamento, né? Viver com o Senhor. E aqui nós temos então que essa é a Páscoa mais especial dos discípulos, que não é difícil da gente imaginar isso, né? Então ali eles celebraram a Páscoa. Talvez a hora que estava acontecendo, para eles era só mais uma Páscoa judaica, né? Mas aquela Páscoa foi diferente. O que o Senhor fez ali, ele não fez nas celebrações anteriores, né? E a partir dali, o que eles continuaram a guardar já foi chamada de Páscoa cristã, né? Então, é interessante que essa tenha sido a Páscoa que, conforme colocado aí, é mais especial dos discípulos. Nós temos então, vamos novamente olhar aqui o nosso texto, versículo dessa vez de 8 a 13. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então, dentro desse contexto, nós temos, né, o Messias, né, que é o Filho de Deus. Ali é bastante interessante a expressão de que Jesus desejou comer aquela Páscoa com os seus discípulos. Isso é extremamente pessoal. Né? Então, o Senhor, né, o Filho de Deus, o próprio Deus eterno, o Deus Filho, ele quer comer aquela Páscoa, ele quer celebrar aquela festividade do Antigo Testamento com aqueles discípulos, e a partir dali então vai se começar todo o peso do Novo Testamento. Né? Todas as verdades eternas vão ser, por assim dizer, comprimidas dentro daquele memorial que é a Páscoa, e aqui também nós estamos falando da ceia do Senhor, e aí a igreja vai se apropriar disso, né? Com toda razão. Isso é extremamente pessoal, é o relacionamento ali de Jesus e aqueles 12 homens. Então, eles compartilharam aquilo ali junto, que é uma coisa tremenda de se pensar, porque é Deus em comunhão com o homem, Deus em comunhão com o seu povo, né? Com os seus resgatados, com os seus redimidos. E o Evangelho de João, no capítulo 13, aqui em Lucas não coloca isso, mas no capítulo 13 do Evangelho de João, reafirma que isso era uma coisa realmente pessoal. Com quem o Senhor Jesus celebrou aquele momento? Então a gente pode ficar, talvez se você tenha se perguntado, tinha os 12 apóstolos, mas entre eles um era falso. E o Evangelho de João tem o cuidado de falar que antes que a Páscoa fosse de fato estabelecida ali, né, ou a Páscoa neotestamentária, Judas sai fora daquela cena. Né? Então isso aí está registrado em João 13. Então, de fato, nós podemos dizer, Jesus celebrou aquela Páscoa com os seus, né? Todos ali redimidos pelo próprio sangue dele. Então isso foi um momento extremamente pessoal. Né? Então nós temos a Páscoa como esse símbolo de relação de Jesus, o Filho de Deus, que o próprio João chamou de o Cordeiro de Deus, né?
Então, naquela Páscoa, eles estavam diante do cordeiro de fato, né? Não daquele cordeiro simbólico do Antigo Testamento que foi sacrificado, mas ali do Filho de Deus que seria sacrificado por eles. E o Senhor Jesus vai entrar nisso aqui somente com 11 discípulos, porque eram os redimidos de fato ali. E os discípulos tiveram a oportunidade de comer a Páscoa com o Mestre, né? Isso é extremamente valioso aqui. Porque não é só a Páscoa, irmãos. Nós estamos no Evangelho de Lucas, mas eu recomendo para vocês que leiam na sequência, hoje ou amanhã ou depois, os capítulos de João. Então, João 13, você tem Judas se apartando, ele vai preparar a traição, que vai levar à morte do cordeiro, do verdadeiro cordeiro, que é o Senhor Jesus. Mas aí nos versículos 14, Jesus vai falar com seus discípulos sobre a casa do Pai. Casa do Pai, que é algo mais pessoal do que isso. Versículo 15, ele vai chamá-los de dos galhos que fazem parte da videira verdadeira. Então, capítulo 15 de João fala de Jesus como sendo a videira verdadeira e nós sendo os seus galhos, né? Nossa dependência dele. No capítulo 16 vai falar sobre o Espírito Santo. Lembra Jesus falando, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele é o Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Tudo isso aconteceu quando? Na noite da Páscoa, daquela Páscoa que o Senhor fala que ele mesmo quis muito comer aquela Páscoa com eles. Por quê? Porque ele tinha que entregar todo esse tesouro aqui para os seus discípulos, que seriam, na sequência da história, a sua igreja. E no capítulo 17 é aquele grande capítulo chamado de oração sacerdotal. Então ali o Senhor Jesus, na presença dos discípulos, dos 11 ali, ele levanta a voz a Deus e ele ora em favor daqueles 11, de todos os demais que eram seus seguidores naquele tempo também, e de todos os que ainda haveriam de ser. Isso alcança cada um de nós e dos que ainda vão conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, nós vimos que a Páscoa é um memorial da libertação dos israelitas do Egito. E muito mais do que isso, né? Tudo que aquilo representava, a Páscoa em Lucas 22 aqui está materializando para nós, né? Para os seguidores daquele tempo e para nós, hoje, já há tanto tempo passado, né? Agora, será que Jesus trouxe algo novo a respeito da Páscoa? Jesus acrescentou significado à Páscoa, né? Significado à Páscoa. Nós já fizemos uma releitura aqui de uma certa parte do texto e agora nós vamos ver mais um pouquinho. Então ali, os versículos agora 14, 15, 16 e 14, 15, 19 e 20. 14, 15, vamos lá? Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Verso 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o que nós vemos no verso 19, o que era aquele pão ázimo que os israelitas aprenderam a utilizar desde lá da saída do Egito? Então, o pão ázimo, na realidade, falava do corpo de Jesus. E foi isso que ele disse literalmente ali. Então, isso é o meu corpo que é dado por vós. No verso 19, então, é quando ele fala isso daí. E em João, capítulo 6, versículo 51, nós podemos intercalar com o texto de Lucas aqui.
O que Jesus falou em João 6? Isso aqui é um momento assim mediano ali do seu ministério. Aqui em Lucas 16, Lucas 22, nós estamos no final, né? É a última noite antes da cruz. Mas em João capítulo 6, Jesus ainda está ali meio que se debatendo com os religiosos do seu tempo. Ele está sendo agregando discípulos ainda, e ali então ele já fala sobre isso aqui. Né? Então ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Que pão? O pão que é o seu corpo, que é entregue por nós. Né? Simbolicamente, esse pão é a aceitação, a nossa identificação com essa entrega de Jesus em nosso favor, essa entrega dele que é feita em nosso lugar, é expressada por nós no participar da ceia do Senhor. Né? Que, na verdade, foi inaugurada aqui por Jesus. Depois Paulo, quando ensina a ceia do Senhor aos coríntios, ele repete esse texto aqui. Por isso que a gente utiliza aquele texto lá de 1 Coríntios em toda a ceia, que na verdade é a repetição ou a aplicação disso que a gente viu aqui. E voltando ali na tela, em João 6,51, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então não resta dúvida da razão e dos efeitos da morte de Cristo na cruz. Era a sua carne, era a sua vida dada pela vida no mundo. Então aqui é a substituição, a troca. Né? Por isso o sacrifício que é chamado de vicário. O Senhor tomou o lugar dos pecadores na cruz. E nós aprendemos tudo isso na entrega desse símbolo aqui que é o pão. É o meu corpo que desceu do céu. Isso é o alimento espiritual para garantir a vida de vocês, a vida eterna. A cristã é celebrada em dois elementos, né? A ceia que o Senhor está aqui entregando para os seus apóstolos. Né? O cálice de vinho, na realidade, falava do sangue de Cristo, que é o verso 20 que nós acabamos de ler. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. A ceia havia sido o partir do pão. E imediatamente depois, então, ele coloca o cálice e diz: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esses elementos faziam parte da ceia judaica, só que eles não eram colocados dessa forma. Né? Eles nunca foram servidos dessa maneira. E por que agora eles estão sendo servidos assim? Porque ali, naquele cenáculo, estava o cumprimento da Páscoa judaica. Então, por assim dizer, aquilo que a gente sempre costuma falar, né? Os judeus guardavam a sua Páscoa olhando para o futuro e nós guardamos a nossa Páscoa olhando para os dois lados, né? Nós olhamos para o passado e nós também olhamos para o futuro, e é o que nós vamos ver agora. Né? Então, esses dois versículos aí foram colocados pelo seguinte, né? No Antigo Testamento, nós temos o término do Antigo Testamento no livro de Malaquias. E ali termina com um versículo que traz uma expectativa assim que por um lado ela pode ser positiva, mas por outro ela pode ser bastante negativa, né? Então, Malaquias 4:6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, tá certo. Traz ali a expectativa da conversão. Né? Esse ele aqui é o Messias, né? Então o profeta Malaquias está preparando o povo, dizendo para o povo aguardar a vinda do Messias, que ao ele vir, ele faria isso, ele converteria o coração dos filhos de Israel. E muito além disso, né? Também até dos gentios que a gente viu depois. Mas, e se isso não acontece? O Senhor vem e fere a terra com maldição. Então, isso aqui é curioso, é interessante, né? Porque
olhando para um pouco do futuro nas Escrituras, a gente vê que de fato isso aí está colocado. Mas o Antigo Testamento termina com essa perspectiva um tanto assim negativa, nós podemos dizer. E o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento termina? O último verso do Novo Testamento, Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O que nós podemos dizer aqui? Que aquela expectativa positiva ali de Malaquias 6, 4, 6, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui não é só uma questão de um trato familiar, mas é a volta do povo para Deus. O homem sendo alcançado pelo Evangelho e voltando a ter aquele relacionamento que Deus pretendeu ter com o homem feito à sua imagem e semelhança. No final de Apocalipse, então, nós podemos olhar, olha, deu certo. Ele veio, o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele dá a sua graça a todos os redimidos ali, então. E a pergunta nossa, então, é assim, aonde que ocorreu essa mudança? No versículo 20 do nosso texto. Tomou o cálice e disse, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, derramado por vós. Então nós podemos dizer que o Novo Testamento é um testamento mesmo. Né? É um testamento divino. Né? E sendo assim, ele é garantido. Né? Nós vamos celebrar Apocalipse 22, versículo 21. Com isso em mente, o apóstolo Paulo falou, né, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Não existe qualquer sombra de dúvida no que Paulo falou aqui. Né? Ele está afirmando o quê? Que o sacrifício de Cristo na cruz, a Páscoa, por assim dizer, ela nos dá redenção. Nós temos a redenção pelo seu sangue. E o que essa redenção representa, significa? Ela é a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Não é por nada que fizemos ou fazemos ou vamos ainda fazer, mas é em razão do que ele já fez. Em 1 Coríntios 5, 7, mais um apelo do apóstolo Paulo à igreja. E o que ele tem na mente aqui é a festa dos pães ázimos. Mas ele não está falando isso para Israel, ele está falando isso para a igreja. Ele está falando isso pensando na vida cristã dos crentes. E ele diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é esse fermento velho aqui? É a influência pecaminosa. Né? É o mal que traz a dor, né, o sofrimento, o problema para a vida das pessoas. Então, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, olha aí que grande expectativa que o apóstolo Paulo tinha, que a palavra de Deus coloca para nós acerca dos efeitos da Páscoa. Por isso, não é exagero dizer que a Páscoa é a principal festa cristã. Nós gostamos muito do Natal, é um período especial, mas a Páscoa é de fato o nosso tesouro. Em último lugar, né, Jesus mostrou que a Páscoa aponta para o futuro, e já acaba revelando aqui antecipadamente o que eu queria dizer. Então, em primeiro lugar, dentro disso, Jesus teve um intenso desejo de ter aquele momento com os discípulos. Então, ele revela ali, ele falou, né? Desejei muito comer convosco esta Páscoa, vírgula, antes que padeça, versículo 15 e 16. Ele também vai falar e nós vamos ver daqui a pouco. Porque ele queria explicar aos discípulos judeus que a Páscoa judaica falava dele. Então, aquela é a noite em que ele vai ser preso e no dia seguinte ele vai ser executado. Era o último momento para ele falar para aqueles discípulos judeus de que, olha, o Cordeiro Pascual, aquela libertação que Moisés operou no Egito, né? Deus operou através de Moisés,
tudo aquilo que vocês guardaram séculos e séculos, família após família, tudo aquilo é essa noite aqui. Então ele coloca isso aí para eles. Imagina a surpresa deles. Na verdade, aquilo tudo foi bastante tumultuado. Eles vieram entender isso aí com toda a majestade que isso aí tinha. Depois, na sequência, a hora que eles veem o Senhor ressuscitado, o que de fato é a Páscoa que a gente discutiu essa manhã. Né? O Senhor ressuscitado, né? Aparecendo ali para os discípulos. Quem era ele? Ele era o Cordeiro, né? Que tinha sido tão celebrado por eles século após século. Então aquele Cordeiro não era uma vítima inocente, assim, um animal. Era o Deus Filho encarnado. E o verso 16 responde à pergunta por quê? Né? Por que ele quis tanto comer aquela Páscoa? Né? Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Por isso eu disse aí que a Páscoa aponta para o futuro. Ele também quis deixar uma mensagem clara e certa aos discípulos de todos os tempos e lugares. No verso 16. A próxima Páscoa a ser celebrada pelo Senhor Jesus Cristo vai ser conosco no seu reino. Então você já parou para refletir se, puxa, né, eu já ouvi algo sobre o reino de Deus. O próprio Jesus mandou que nós orássemos, venha o teu reino. Será que isso vai se cumprir? Será que isso é uma verdade? Então, nessa principal celebração cristã aqui, ela está presente. Então, na próxima Páscoa a ser celebrada pelo Senhor, Ele sendo a nossa Páscoa, Ele é a própria Páscoa, Ele vai fazer isso com uma multidão incontável no seu reino. Não mais apenas com 11, mas com todos os redimidos que foram acrescentados à igreja ao longo de séculos e séculos que nós já juntamos até hoje. Esse é o milagre do Novo Testamento. Por isso eu disse que o Novo Testamento é um testamento mesmo, que vai ser aberto pelo próprio Senhor Jesus num tempo futuro. Já estudamos recentemente na igreja. Nossa conclusão. Jesus usou aquilo que eles já sabiam. E aí a pergunta para nós, então, o que é que você já sabe sobre a Páscoa? Então vamos deixar de lado, até desprezar um significado superficial ou até mesmo errado sobre a Páscoa e vamos nos agarrar ao significado bíblico. Né? Esse significado bíblico é o que importa. Isso é que vai trazer paz e segurança para as nossas almas. Jesus acrescentou significado à Páscoa. Né? Nós precisamos saber, de fato, o que é a Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento, porque sem ela, a Páscoa cristã sequer existe. Então, continuação, a obra de Deus é contínua, porque é na Páscoa judaica que Jesus se apresenta. Olha, eu sou o cálice. Então, esse cálice que vocês tinham, né, que não era bem claro o que ele representava, mas ele estava ali presente, ele já estava ali presente para representar a salvação através do sangue do Filho de Deus. E o pão ázimo é a vida nova, a vida liberta do pecado, né, que o cristão almeja e que o cristão tem. O cristão não é mais escravo do pecado. Agora ele é liberto e ele pode negar o pecado e obter vitória. Né? E ainda quando ele cai em pecado, ele ainda pode desfrutar do arrependimento, ele pode utilizar o arrependimento e desfrutar do perdão de Deus. Em último, Jesus mostrou que a Páscoa aponta para o futuro. Então a Páscoa ainda terá o seu cumprimento. Ah, mas a gente não acabou de ver que ela já foi cumprida? De certa forma, sim. Mas ela ainda não está, por assim dizer, concluída, certo? Que é aquilo que a gente comenta das etapas do plano de Deus. Então, criação,
redenção e consumação. Nós estamos aguardando a consumação, que traz junto de si a glorificação, né? Então é uma história que faz a gente olhar para o futuro. E o verso 16: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Finalizando 1 Coríntios 5:8: por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de nós podermos refletir sobre o significado dessa grande festa salvadora que é a Páscoa. Festa para o teu povo na antiga aliança, festa para o teu povo na nova aliança. E nós agradecemos porque nós, através da Páscoa, da entrega do corpo de filho, do corpo do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar na cruz e do derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados, nós podemos confiar na nossa salvação, no nosso perdão, perdão que o Senhor nos concede e desfrutar de uma vida segura hoje, contando com as tuas bênçãos, com o teu perdão, mas não só isso, também olharmos para um futuro de salvação gloriosa e garantida, que não depende dos nossos vacilos ou de qualquer coisa que nós possamos fazer para acrescentar a tua obra, mas a tua obra está completamente realizada e consumada, restando a nós apenas confiar no que o Senhor fez na tua palavra. Abençoa nossa noite, nossa semana. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.